Então, nessa segunda aula de hoje, ontem eu já falei para vocês o que são os aglomerados, como que eles são classificados, né? E hoje a gente vai começar a ver, então, algumas ferramentas para analisar esses aglomerados, tá? Como que a gente faz? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é um aglomerado, né? Como ontem eu já comecei falando, a maioria das estrelas que a gente conhece são sistemas múltiplos. Cada vez mais que a gente vai tendo instrumentos mais poderosos e, né, mais sofisticados, a gente vai conseguindo identificar as estrelas tanto na precisão de velocidades radiais, de movimentos, quanto imaginamento. A gente vai vendo que quando você acha que são duas estrelas, na verdade tem três. Então, o negócio você tem a fração de binaridade entre as estrelas é muito alta, principalmente entre as estrelas tipo O e tipo B. Entre as estrelas O e B, a fração de binaridade é mais que 70%. Tem gente que diz que é 90%. Então, se a gente tem esses sistemas múltiplos, às vezes alguns com 6, 7 ou 8 estrelas, qual é a diferença entre um sistema múltiplo e um aglomerado globular, né? Um aglomerado estelar? Bom, então a gente tem diferentes definições de aglomerados que foram se modificando com o tempo. Uma primeira definição, que foi a primeira definição de aglomerado estelar, é de que era um grupo de estrelas que estão ligadas gravitacionalmente. Mas aí, nessa definição, um sistema binário, então, seria considerado um aglomerado, né? Porque é um grupo de estrelas, duas, e que estão ligadas gravitacionalmente. Então, isso foi se modificando, pois um grupo de estrelas com densidade grande o suficiente para sobreviver aos processos de diluição. E aí tem um problema que é a questão entre a massa do aglomerado e o tempo de diluição. Então, às vezes você tem um aglomerado... E agora? Ai, que susto! É um complô. Então, às vezes você tem um aglomerado que tem uma massa muito pequena, rapidamente ele se dissocia. Então, quer dizer, depende da fase que você está observando, né, na evolução daquele aglomerado. E tem uma outra definição, que é um grupo de estrelas com densidade de massa maior do que a densidade, massa de estrelas, né, maior do que a densidade média de estrelas do campo. Tá? Então, quando a gente pega um campo estelar que tem estrela ali em tudo que é lugar, mas tem uma região que tem uma sobredensidade de estrelas naquela região, e ela então é reconhecida como um aglomerado, tá? Então, sempre lembrando que é quando a gente está observando nesse momento, porque os aglomerados se dissociam, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai estudar um aglomerado é identificar o aglomerado, definir qual é a área que a gente vai tratar, né? Reconhecer como um aglomerado. Aqui nesse campo, a gente tem aqui alguns aglomerados que foram identificados, é um trabalho recente, identificando essas sobredensidades no campo estelar. Então, aqui a gente tem um campo, tem alguns aglomerados aqui identificados, e aí a primeira coisa que você faz, você traça como se fosse um círculo aqui na região, um círculo na região do aglomerado, e vai fazendo vários anéis concêntricos e vai realmente contando o número de estrelas em cada um desses anéis. E aí o número de estrelas, à medida que você vai contando dos anéis, do primeiro anel mais interno para fora, o número de estrelas vai diminuindo. Isso está representado aqui nesse gráfico, que é o número de estrelas em cada anel, à medida que você vai se afastando do centro para fora. Então, vai vendo que a densidade de estrelas vai diminuindo até que chega num valor que é o valor médio, a densidade média de estrelas no background. Então, quando esse número se iguala à densidade, que é essa região aqui, a densidade média de estrelas no background, a gente diz então que esse ponto aqui é o que define o raio do aglomerado. Então, né, o que está dentro eu considero como aglomerado, o que está fora eu não considero mais. Aqui nessa figura, os diferentes pontos é porque eles fizeram os testes considerando diferentes larguras dos anéis, tá? Mas aí tem um outro ponto, que às vezes você só definir qual é a região do céu que você vai considerar como um aglomerado, nem sempre é 100% garantido de que todas as estrelas que estão ali
são realmente estrelas do aglomerado. Então, o que você tem que fazer depois é determinar o que a gente chama de análise de adesão de membros, ou em inglês é chamado membership, que é a identificação das estrelas que efetivamente pertencem a esse aglomerado. Porque às vezes você tem um campo como esse, mas tem uma estrela que está mais aqui na frente ou que está atrás, está na direção do aglomerado, mas não pertence àquele aglomerado. Então, só por aquela definição do raio do aglomerado, ele seria considerado um membro, mas quando a gente olha a cinemática e a distância das estrelas, a gente vê que não seria. Então, esse aqui é uma análise que foi feita para esse aglomerado, chamado Trampler 14, e aqui a gente tem, olha, movimento próprio em ascensão reta e declinação. Então, isso aqui não é a posição das estrelas, é o movimento próprio das estrelas que foi medido. E a gente vê, olha, que tem uma aglomeração aqui, que todas as estrelas do aglomerado, elas têm um movimento próprio na mesma direção, mas tem algumas aqui que não estão, tá? Então, quando eu faço esse histograma, tanto numa direção quanto na outra do movimento próprio, eu vou definir, então, as estrelas que estão dentro de uma dispersão, que fazem parte, tem um movimento parecido, né? A mesma coisa eu vou fazer para a velocidade radial, então isso é um histograma da velocidade radial das estrelas, aqui é a média e aqui é um sigma, aqui é a paralaxe, então, de novo, também aqui é a média e um sigma. Aqui essas cores são, em vermelho, são as estrelas que, com os 3 critérios, foram consideradas como não membros do aglomerado. Então, você pode ver que, por exemplo, eu tenho algumas estrelinhas aqui que, se eu considerasse apenas o critério da velocidade radial, elas seriam consideradas membros. Mas elas estão fora quando eu considero a paralaxe, quer dizer, ou ela está muito na frente ou ela está muito atrás. Algumas vão sair por causa do movimento próprio. Então, a gente tem que fazer uma análise conjunta desses parâmetros para definir quem é membro e quem não é. Quando a gente trata de associações que são unbound, né, eles são fracamente ligadas gravitacionalmente, então é um pouco mais delicado fazer essa análise. Então, uma das coisas que a gente faz é a análise do movimento, né, da cinemática dessas estrelas. E aí aqui tem, isso aqui então é a projeção no céu, então coordenadas galácticas, LB, então esse é o plano do céu. Essas medidas aqui, cada pontinho desse é uma estrela, e essas retas aqui são medidas de movimento próprio da estrela. Então vai me dar a direção do movimento próprio e o módulo, né, com que essa estrela está se movimentando. Esse campo aqui, essas medidas aqui foram feitas antes do satélite espacial Hipparcos. Isso é um artigo de 1999, né? Então já tem um bom tempo, mas mostra essa comparação que é muito interessante. Então, antes do satélite espacial Hipparcos, que foi um precursor do Gaia, né, a gente tinha aqui nessa região desse aglomerado Collinder, você vê que tinha uma grande dispersão aqui de movimentos próprios. Algumas estrelas, essas que estão com os pontos brancos, eram consideradas como não membros do aglomerado por causa da divergência, né, entre o movimento dessas estrelas e as outras que eram consideradas membros. Mas depois, olha, o mesmo campo, com medidas do Hipparcos, então já tem uma precisão muito maior, e aí você já consegue identificar que, na verdade, isso aqui era um erro na minha estimativa, né? Mas todas essas estrelas aqui agora, você vê que todo mundo está indo na mesma direção, né? Com mais ou menos o mesmo módulo de movimento próprio, então elas são consideradas agora como membros desse aglomerado, tá? É porque eu não posso ficar muito tempo sem tocar ali. Bom, então, antes de passar para as próximas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre fotometria. Eu falei na aula de ontem rapidamente, mas a fotometria nada mais é do que uma técnica onde eu posso medir a luz, né, emitida por um objeto em determinadas porções do espectro. Então, aqui, esse é um sistema fotométrico chamado Johnson, ou o BV, ele é composto por 3 filtros, então, e cada filtro vai ter uma região do espectro onde eu consigo contar os fótons que estão aqui dentro dessa região,
né? O que está fora eu não vou considerar. E eu integro, então, o fluxo dentro desse intervalo de comprimento de onda e vou representar o fluxo que a estrela está emitindo por aquele pontinho vermelho ali que corresponde, então, ao fluxo total aqui nessa banda. Com 3 bandas, como é esse sistema UBV, com 3 bandas, eu consigo definir 2 cores, que é a diferença entre as magnitudes em 2 filtros, né? Então, no sistema UBV, eu tenho U-B, B-B, são 2 cores. E são, essencialmente, indicadores da forma do meu espectro. Vê que a posição desses 3 pontinhos ali, ela vai variar para uma estrela mais quente, que é aquela mais alta, para uma estrela mais fria, que é essa mais baixa. Então, se a gente coloca aqui esse espectro, o espectro de uma estrela quente, em azul, o espectro de uma estrela vermelha, de uma estrela fria, em vermelho. Então, olha, a medida em B e em V de cada um desses, para cada uma dessas estrelas, vai ser bastante diferente porque depende justamente da forma do pontinho estelar. Porque depende justamente da forma do pontinho estelar. Então, para uma estrela quente, ela emite muito mais aqui no filtro B do que no filtro V. No sistema de magnitude, essa escala é inversa. Então, quer dizer que a magnitude vai ser menor aqui no B do que no V. Quando eu fizer a cor, que é B-V vai ser negativo para uma estrela quente. E B-V vai ser positivo para uma estrela fria. Tá? Então, B-V ele é essencialmente um indicador de temperatura. E é por isso que eu consigo usar, então, esse indicador num diagrama cor-magnitude como esse. Então, aqui tem o diagrama cor-magnitude, o diagrama HR, eles são equivalentes, né? Nos dois diagramas, a gente tem os mesmos nichos com características iguais, estrelas que estão localizadas nos mesmos nichos, que têm a mesma característica. Então, aqui a gente pode ter qualquer cor, então, qualquer sistema fotométrico, você vai ter um diagrama cor-magnitude. Então, qualquer cor que seja indicadora de temperatura, aqui no eixo X, e no eixo Y a gente vai ter algum indicador de luminosidade, né? Então, geralmente a gente usa magnitude absoluta. A vantagem do CMD é que a gente usa dados fotométricos observados. Então, a gente não depende de modelo, tá? Para fazer esse tipo de análise. Se a gente determina temperatura efetiva, né, ou gravidade superficial, ou luminosidade, a gente pode construir um diagrama equivalente, que é o chamado diagrama Hertzsprung-Russell, que é o HR. Então, aqui a gente tem tipo espectral, que corresponde ao B-V aqui, que é um índice de cor, que é um indicador de temperatura, magnitude absoluta, desse lado aqui eu tenho luminosidade. Então, você vê que as escalas se equivalem, né? Então, tanto aqui quanto lá, eu tenho uma região central aqui, diagonal, que é chamada de sequência principal. Então, as estrelas, logo que elas se formam e que elas iniciam o processo de queima de hidrogênio no núcleo, elas ocupam essa região aqui do diagrama HR, né? E aqui tem outros nichos das gigantes, das supergigantes, das anãs brancas, e as estrelas, à medida que elas evoluem, elas vão transitando entre esses diferentes nichos, tá? Mas não é tudo da mesma forma, né? Tem diferenças. Tem diferença, sim. Aqui nesse gráfico, isso é uma coisa, assim, não é um curso de evolução estelar, tá? Mas como eu preciso falar um pouquinho de evolução estelar para a gente entender depois a análise do CMD, eu vou falar aqui rapidamente. Então, aqui a gente tem o tempo de lá para cá, e aqui cada faixa dessa representa, grosso modo, a evolução de uma estrela com diferentes massas. Então, estrelas de baixa massa aumentando para estrelas de alta massa lá em cima. Aqui seria mais ou menos a evolução de uma estrela como o Sol. Se forma de uma nuvem, entra na sequência principal, então, queimando hidrogênio e hélio, né? A partir do momento que esgota o hidrogênio e ela inicia a queima do hélio, ela vai se expandir, ela vai passar por a fase de gigante vermelha, vai ejetar as camadas mais externas
da atmosfera estelar e a região central vai contrair para formar uma anã branca. A radiação dessa anã branca vai ionizar esse gás que foi ejetado aqui e vai formar uma nebulosa planetária. Esse gás vai se dispersar aqui. Se essa estrela estiver num sistema binário, pode ser que a massa da companheira, quando depositada na superfície dessa anã branca, faça com que essa anã branca exploda como uma supernova tipo 1A, tá? Então, e se não for, a anã branca vai ficar lá esfriando, né? Então isso, rapidamente, a evolução de uma estrela tipo solar. Para estrelas de massa mais alta, ela vai passar aqui, vai evoluir muito mais rapidamente, passando por essa fase de supergigante azul, vai explodir como supernova tipo 2, e o núcleo dela vai evoluir para deixar um remanescente compacto, que pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo da massa inicial da estrela. Mas nota que sempre nesse canto aqui direito, eu tenho esse gásinho aqui, que são justamente as camadas mais externas da atmosfera estelar que são devolvidas ao meio interestelar. Então esse gás vai se diluindo no meio interestelar, vai esfriando e a partir daqui vai formar uma nova geração estelar. Esse ciclo pode se repetir várias vezes, né, durante o tempo de vida da galáxia. Então, em cada fase daquela evolução, cada fase da evolução estelar, ela vai ter uma duração que é justamente dada pela quantidade, a razão entre a quantidade de combustível disponível no núcleo, né? Então, quanto tem de hidrogênio, quanto tem de hélio para queimar em cada fase, e sobre a taxa de queima que a estrela precisa fazer para se manter em equilíbrio. Então, o que a gente vai ter? A estrela produzindo energia no núcleo para compensar a contração gravitacional, né? Então, a partir do momento que o combustível se esgota no núcleo, a estrela tem que se reorganizar para passar para a próxima fase evolutiva. Essa evolução, então, vai depender principalmente da massa da estrela. E também depende da metalicidade, mas principalmente da massa. Então, esse gráfico aqui é um gráfico, pode ser chamado também de HR, mas também é chamado de diagrama de Kiel, temperatura, luminosidade, e a gente tem aqui diferentes trajetórias evolutivas, que são os modelos que mostram como que esses parâmetros, temperatura e luminosidade, vão variando à medida que a estrela evolui. Então, você vê que uma estrela com uma massa solar, por exemplo, ela tem uma evolução que ela passa da fase de sequência principal, quando ela está aqui, ela evolui na direção do ramo das gigantes, passando praticamente verticalmente aqui, né? Vai evoluindo, mudando muito pouco a temperatura, mas mudando muito a luminosidade. O raio dela vai aumentar muito e ela varia muito, aumenta muito a luminosidade dela. Essa é uma trajetória calculada por uma estrela de 5 massas solares e aqui para 25 massas solares. Ali em cima você vê que a trajetória é praticamente horizontal, ou seja, ela varia muito a temperatura, mas praticamente não varia o raio da estrela. Tá? Então você vê que essencialmente são diferentes. E aqui a gente tem diferentes fases de queima, né, que estão representadas aqui. Então, uma estrela como o Sol, por exemplo, ela vai passar pela fase de queima de hidrogênio e hélio na sequência principal, vai passar pela queima de hélio, mas não vai passar pela fase de queima, pelas fases subsequentes de queima. Diferente de uma estrela de 25 massas solares que vai passar por fases mais avançadas. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar sempre é que idade é diferente de estágio evolutivo, tá? Então, se a duração de cada fase depende da massa da estrela, quanto maior a massa da estrela, quer dizer que mais energia ela precisa gerar para manter em equilíbrio, mais rapidamente ela esgota o combustível dela, mais rápida é a evolução de uma estrela com uma massa maior. Então, uma estrela que tem a mesma idade, uma estrela de 25 massas solares que tem a mesma idade, se forma no mesmo momento
que uma estrela de uma massa solar, essa estrela aqui já passou por todas as fases de evolução dela, enquanto que uma estrela com uma massa solar, que tem a mesma idade, ainda está ali na sequência principal. Então, idade é diferente de estágio evolutivo, tá? Isso é um conceito que é importante. Obrigada. Isso fica claro aqui nessa figura, que mostra, é a mesma figura que estava lá. Aqui essa linha vermelha é a sequência principal de idade zero, então logo que as estrelas chegam na sequência principal, elas vão estar aqui sobre essa linha. E aqui a gente tem trajetórias evolutivas calculadas para diferentes massas, né? Desde 0,5 massas solares até 15 massas solares. E aqui, ó, é o tempo que a estrela leva para passar por cada fase dessa, por cada pontinho. Então você vê que o tempo necessário para uma estrela de 15 massas solares seguir toda a evolução dela vai até 12 milhões de anos ali, e uma estrela de uma massa solar está aqui ainda na sequência principal, tá? Então, obrigada. Bom, então, a partir das trajetórias evolutivas, que são calculadas para mostrar a evolução, a variação dos parâmetros estelares, a gente pode construir um outro tipo de curva que é chamada de isócrona. Então, aqui nessa figura, eu tenho as trajetórias evolutivas, que são as linhas pontilhadas, tracejadas, calculadas para diferentes massas. E aí, como eu falei, a gente tem pontos aqui diferentes, com idades diferentes, né? Indicando, aliás, o contrário. Eu tenho pontos em posições diferentes no diagrama, mas que representam o mesmo tempo t dentro da trajetória evolutiva. Se eu conecto esses pontos, eu vou ter uma isócrona, que é essa linha que está em traço cheio. Então, a isócrona é uma curva que conecta esses diferentes pontos com a mesma idade nas diferentes trajetórias evolutivas. Quando eu me desloco ao longo de uma isócrona, o tempo é constante. A idade é a mesma para todas as estrelas que estão sobre a isócrona. Bom, então, isso quando a gente aplica a um aglomerado, o que vai acontecer? As estrelas de um aglomerado se formaram ao mesmo tempo, certo? Tem a mesma idade, mas tem massas diferentes. A gente tem uma distribuição de massas, né? Vai favorecer principalmente as estrelas de baixa massa, que é mais fácil formar estrelas de baixa massa do que estrelas de alta massa. Mas aqui, quando eu tenho nesse diagrama aqui, você vê, eu tenho a sequência principal de idade zero, está marcada aqui, né? E aí, com essa idade de 10 a 7 anos, o que a gente começa a ver? Olha, muitas estrelas aqui na sequência principal. As estrelas de baixa massa nem completaram ainda a contração, o colapso para formar a estrela, nem entraram ainda na sequência principal, enquanto que as estrelas de alta massa já começaram a evoluir, já estão saindo da sequência principal, tá? Então você vê que elas já estão começando a se deslocar ali da sequência principal na direção do ramo das gigantes, que está ali. Eu estou falando com esse negócio, mas eu podia usar o pointer, né? Mas vai. Tá bom. Então você vê, as estrelas de alta massa começam a se deslocar aqui da sequência principal e vão se deslocando para a área, para a região das gigantes aqui, tá? E aí, ó, as estrelas de mais alta massa mesmo já evoluíram aqui, já começa a aparecer as primeiras anãs brancas. Então, esse ponto em que eu tenho aqui as estrelas de mais alta massa começando a sair da sequência principal, ele é chamado de ponto de turn-off, é o ponto de desligamento da sequência principal. Então, esse ponto ele é usado como um indicador da idade desse aglomerado de estrelas, tá? Então, você vê essa fase aqui, 10 a 8, 10 a 9, 10 a 9, você vê que esse ponto aqui já está baixando, ó, porque as estrelas de muito alta massa já evoluíram e tal, cada vez mais chega o tempo de essas estrelas com uma massa intermediária também evoluírem e saírem da sequência principal e vão povoando aqui essa região das gigantes, né? Tem mais anãs brancas aqui aparecendo. Então você vê que cada vez, à medida que o tempo vai passando, esse ponto de desligamento vai descendo. Isso fica bem claro nessa imagem aqui que mostra o diagrama, o CMD
para uma estrela, para um aglomerado aberto, e o diagrama CMD para um aglomerado fechado. Vê que aqui eu tenho, né, cor, magnitude, a sequência principal bem marcada. Aqui você vê que eu tenho, ó, B menos V igual a zero, são estrelas a zero. Então, eu tenho aqui as estrelas a zero já saindo da sequência principal, né? Eu tenho, então, é um aglomerado jovem, eu vejo aqui ainda o gás ainda que restou da formação dessas estrelas. E o CMD, então, tem essa cara com a sequência principal bem marcada até chegar nas estrelas mais azuis. Quando eu vou aqui para um aglomerado globular, um aglomerado mais velho, o que aconteceu? A primeira coisa que eu observo é que esse vazio aqui na parte superior da sequência principal, porque todas essas estrelas de mais alta massa já evoluíram, já foram para a sequência, já foram para a região das gigantes, já explodiram como supernova, já foi. Só as estrelas de muito baixa massa mesmo é que ainda estão aqui na sequência principal, tá? Então, a gente vê uma forma bem diferente entre os dois CMDs. Bom, então, o que a gente faz? Eu falei que o CMD ele é uma ferramenta que são dados fotométricos, é medida, né? Mas eu posso calcular essas isócronas e tentar ajustar para esse CMD observado, considerando alguns parâmetros que são usados para calcular essas isócronas. Então, eu tenho, por exemplo, a distância, a metalicidade, a idade, o avermelhamento do aglomerado, e eu vou ter todos esses parâmetros modificando a forma dessa curva. Então, se eu considero a idade, por exemplo, olha, essa aqui é uma isócrona calculada para uma idade de 5 milhões de anos. Então, eu ainda vejo aqui as estrelas de alta massa, ainda estão aqui, né? À medida que eu vou aumentando a idade, as isócronas vão baixando cada vez mais. Aqui para 10 bilhões de anos, esse roxinho aqui, você vê que eu só tenho a parte inferior da sequência principal. Então, a idade tem esse efeito aqui nas isócronas. A metalicidade, ela tem esse efeito de que desloca as curvas para a direita, né? Quando eu vou de metalicidade menor, essa aqui é metalicidade menos 4, numa escala logarítmica, quer dizer que é 10 mil vezes menos metálico que o Sol, né? Aqui é a metalicidade solar, é esse segundo aqui, e aqui é um pouco mais metálico que o Sol. Então, você vê que tem esse efeito, né? Então, eu tenho 4 parâmetros aí livres para ajustar e para variar esses parâmetros até eu conseguir ajustar a minha isócrona ao meu CMD observado. Bom, então tem vários modelos de isócronas disponíveis no mercado. Aqui eu estou citando só 2, mas tem vários. Aqui nessa figura mesmo, você vê, tem 6 diferentes, né? Então, tem vários códigos que calculam trajetórias evolutivas e, a partir das trajetórias evolutivas, calculam isócronas para diferentes... E como a isócrona é para ser colocada num CMD, né? Então, ela tem que ser calculada para diferentes sistemas fotométricos, tá? Então, essas isócronas parsec, elas têm, então, grids de trajetórias evolutivas e isócronas para um grande intervalo de massa, para estrelas entre 0,1 e 350 massas solares, também para um grande intervalo de idades e metalicidades. Tem várias opções, né? Evolução com rotação, varia a extinção, tem várias coisas que você pode mudar. E você tem isócronas disponíveis para diferentes sistemas fotométricos, depende do tipo de dado que você tem. Esse aqui é um outro conjunto, que são essas trajetórias MIST, que são trajetórias calculadas, isócronas calculadas com trajetórias evolutivas desse outro código chamado MESA. Também cobre um grande intervalo de parâmetros, né, e está disponível para diferentes sistemas fotométricos. E tem outros, como eu falei. Então, aqui nessa figura, eu comparo aqui a isócronas que foram calculadas com diferentes códigos, né, para metalicidade solar. Então, e cada painel desse é uma idade diferente. Então, os muito jovens e tal, a idade vai avançando até idades até log G igual a 10. Então, uma coisa que a gente já observa aqui é, assim,
Em geral... obrigada. Em geral, aqui se vê até uma boa sobreposição aqui também. Aqui na região dos objetos mais jovens, primeiro que nem todas as isócronas, né, estão disponíveis para objetos muito jovens, que tem muito problema de extinção, então nem todos os códigos estão disponíveis. Aqui também tem alguma coisa um pouco diferente, principalmente com problema com questões de mistura, processos de mistura que são considerados nos modelos, nas trajetórias evolutivas, mas você vê que, em geral, assim, a gente tem uma boa concordância, né, entre as diferentes isócronas. E aí cada um vai escolher o que é mais conveniente para o tipo de objeto que você está estudando, tá? Bom, além de usar o CMD para ajustar as isócronas e determinar os parâmetros, a gente também pode usar o CMD para outras análises, por exemplo, ajudar na identificação de membros, né? Além daquela análise de movimento próprio e paralaxe, a gente também pode confirmar através do CMD. Então, você vê aqui, para esse aglomerado, a gente tem a sequência principal aqui bem marcadinha, mas eu tenho aqui algumas estrelas que aparecem abaixo da sequência principal. E essas estrelas, justamente porque está nessa região aqui de estrelas mais vermelhas, mais fraquinhas, então aqui, ó, aqui é a luminosidade, né, magnitude absoluta. Então essas estrelas que são muito fraquinhas, quer dizer que elas têm um erro maior nas medidas fotométricas. Então fica mais difícil a gente dizer aqui quem é algum contaminante do campo que está aqui no meio. Então, enfim, tem uma incerteza maior aqui nessa região. Outra coisa que a gente observa bastante, é bem comum, é como se fosse uma separação aqui na sequência principal. Você tem uma sequência principal secundária que é devido à presença de binárias no aglomerado, né? E aqui em cima, principalmente nessa parte mais azul, que é onde tem as estrelas de mais alta massa, que também são as estrelas que apresentam as maiores rotações entre todas as estrelas, né? Em todos os tipos espectrais, aqui a gente pode ter também um efeito da rotação provocando esse alargamento aqui na sequência principal, na parte superior. Nesse outro aglomerado aqui, no CMD desse outro aglomerado, a gente tem também aqui a divisão da sequência principal devido à presença de binárias. Esse é um aglomerado mais velho, você vê que aqui a parte superior da sequência principal já foi, né? Já evoluiu, mas a gente observa aqui algumas estrelinhas que são mais azuis do que o esperado para a posição dela, para a massa delas, né? Em alguns aglomerados tem algumas que aparecem aqui também, que na verdade a gente são mais amarelas do que deveriam ser. Então, esses objetos aqui, eles são chamados de blue stragglers. São estrelas que provavelmente são fruto de merger, né, no sistema binário, e elas parecem, então, mais azuis do que são de fato. E outra coisa também que pode acontecer principalmente em aglomerados muito jovens, onde a gente tem nuvens moleculares ali envolvendo ainda a parte das estrelas, você pode ter uma parte do aglomerado que tem bastante nuvem, outra parte não tem tanta nuvem. Então, isso vai provocar um avermelhamento diferencial no aglomerado, né? Então, e o efeito disso é que a gente vai ter uma sequência principal mais alargada, tá? Por causa do avermelhamento. Então, todos esses efeitos têm que ser levados em conta quando a gente vai fazer o ajuste de isócronas para determinar os parâmetros. E uma outra ferramenta que é bastante importante e que é usada principalmente em aglomerados globulares, que são esses pseudo-CMDs, ou também chamado chromosome maps, que é usada basicamente para separar populações em aglomerados que apresentam múltiplas populações, tá? Que é o caso dos aglomerados globulares. Então, aqui a gente tem o diagrama cor-magnitude, aqui ó, a sequência principal, já não tem mais aqui o ramo das gigantes,
E se vocês olharem bem aqui, com boa vontade, dá para perceber que parece que tem uns 3 tracinhos aqui, tá vendo? Então, é evidência de que tem mais de uma população estelar aqui. Esse diagrama cor-magnitude, ele foi construído usando esses filtros aqui, que são filtros do Hubble, do telescópio espacial Hubble. Então, tem 3 filtros aqui para uma câmera otimizada para o ultravioleta, e tem outra câmera que está visível no vermelho. Então, a gente tem filtros cobrindo, né, todo o espectro, desde o ultravioleta até o infravermelho próximo. E aí, a gente vai construir cores, ou pseudocores, combinando esses filtros que estão posicionados em linhas espectrais características e sensíveis, né, a determinados elementos, e justamente por isso eles vão ser sensíveis a variações, às abundâncias desses elementos. Então, eu tenho, por exemplo, um filtro que vai cair em cima de uma região que tem uma linha de carbono, o outro que tem uma linha de nitrogênio, e assim por diante. Então, essas medidas vão ser mais sensíveis a variações de abundâncias desses elementos. Então, quando eu construo esse diagrama, que é esse pseudo-CMD aqui, então esse aqui é esse chromosome map, né? Aqui embaixo eu tenho uma cor nesse filtro 275-814, que ele é sensível a variações de hélio, então esse Y aqui é a abundância de hélio, então ele vai ser sensível principalmente a variações nas abundâncias de hélio, e essa outra pseudocor aqui que vai ser sensível a variações na abundância de nitrogênio, tá? Então, quando eu coloco as medidas fotométricas dessas estrelas nesses filtros aqui nesse diagrama, primeiro eu observo aqui 2 grandes separações, então eu vou ter uma separação aqui, uma população aqui, que é a segunda população enriquecida já em metais, mais metálica do que a população primordial que está aqui abaixo dessa linha, uma linha fiducial aqui. E mais ainda, quando a gente usa técnicas de clustering, a gente identifica aqui, eles identificaram aqui, na verdade, 3 subpopulações dentro dessa segunda população enriquecida, tá? Então, a gente observa padrões de abundâncias aqui dentro dos aglomerados. Então, esse tipo de ferramenta é bem útil para a gente identificar múltiplas populações e variações de abundâncias dentro das populações. Eu acho que era esse, acho que acabei. Gente, eu falei muito rápido, porque eu acho que... bom, deu 38. Então, vocês têm perguntas? Obrigado, Simone. Vamos agradecer, gente. Perguntas, levanta a mão. Boa tarde, professor. Obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pergunta. As estrelas de alta massa, como a senhora falou, elas têm rotações mais intensas. Essa rotação ela vai influenciar no campo magnético da própria estrela, se ele vai ser mais intenso. E, aproveitando os fenômenos que a gente tem, por exemplo, no nosso Sol, os fenômenos solares, devido a essa rotação mais intensa, se tiver um campo magnético mais intenso, esses fenômenos acontecem lá de maneira mais intensas? Como é que isso funciona lá? E como é que eu posso analisar isso nessas estrelas? Bom, assim, o campo magnético de estrelas de alta massa, ele não é muito bem compreendido ainda. Na verdade, a origem dele também não é muito bem compreendida ainda. Em geral, você imagina que seja um campo, que seja a memória do campo magnético da nuvem, que ficou concentrado para formar a estrela de alta massa. No caso de estrelas de... Bom, isso porque... Peraí, que eu preciso explicar uma coisa antes. Porque quando a gente olha os os mecanismos de transporte de energia na atmosfera das estrelas de alta massa, nas camadas mais externas, o transporte de energia dominante é radiativo e é convectivo na parte interna. Nas estrelas de baixa massa, é o contrário. Você tem um núcleo radiativo e transporte convectivo dominando na atmosfera mais externa. Então, esse
o fato de ter a convecção dominando as camadas mais externas da atmosfera de estrelas de baixa massa faz com que o campo magnético dessas estrelas seja modificado pela rotação diferencial da estrela, porque ela é uma bola de gás, né? Então as linhas de campo vão sendo arrastadas pelo campo, pela rotação da estrela, tá? Então, o tipo de campo magnético que tem nas estrelas de baixa massa, a explicação para a existência desses campos é diferente nas estrelas de baixa massa e nas estrelas de alta massa. Então, assim, nas estrelas de alta massa nem tem assim uma compreensão muito grande. Hoje em dia tem alguns levantamentos espectroscópicos dedicados só para estudar campos magnéticos em estrelas de alta massa, justamente para a gente ter mais elementos e conseguir compreender melhor como que esse campo se mantém, já que a gente não tem o transporte convectivo nas camadas mais externas da atmosfera. Agora, a rotação, como você falou, se a gente pega a distribuição de rotação, isso quando eu falo rotação, eu estou falando sempre VC no I, que é a rotação que a gente mede, que é a velocidade projetada na linha divisada, tá? Que é o que a gente consegue medir, realmente é o que aparece no espectro da estrela. Então, as estrelas de alta massa, elas têm a rotação VC no I muito altas. 100 km por segundo, 150 km por segundo é a média, mas você tem até mais altas, 400 km por segundo, já perto do limite de equilíbrio dessas estrelas. As estrelas de baixa massa, e justamente por causa dessa coisa da convecção, do modelo dínamo, que freia um pouco as estrelas de baixa massa, elas tendem a ter VC no I bem menor. Quando o pessoal que estuda estrela de baixa massa encontra uma estrela que roda muito rápido, eles falam, 30 km por segundo, tô morrendo aqui. Eu falo, cara, para quem estuda estrela de alta massa, a gente está feliz quando tem 30, entendeu? Então, assim, tem uma diferença bem grande na distribuição de VC no I de acordo com o tipo espectral. Boa tarde, professora. Obrigada pela aula. Eu queria entender, eu não entendi direito o que são as Yellow Stranglers e a diferença para as Blue, e também se elas têm um tipo de interação diferente nos aglomerados, alguma coisa assim. Na verdade, o que vai acontecer? Essa estrela, vamos supor, eu tenho que essas que são chamadas Blue Stragglers, normalmente elas estariam aqui, no diagrama HR, pela massa delas, no CMD. Só que elas aparecem mais azuis, por isso que elas levam esse nome de blue, porque elas são mais azuis do que deveriam ser. E não se sabe muito bem o que causa, qual a origem dessas Blue Stragglers, mas a explicação mais bem aceita é de que essas estrelas são fruto de merger em sistemas binários. Então, duas estrelas mais próximas no sistema binário vão se combinar, vão se fundir, e essas estrelas vão parecer mais azuis do que seria inicialmente. As Yellow Stragglers é mais ou menos a mesma coisa. A diferença só é que, se você considera que isso aqui é cor, é temperatura, as Yellow Stragglers deveriam estar aqui, mas é porque aqui não tem Yellow Straggler. Mas quando você pega um CMD que tem, você vê que tem uma estrelinha aqui que está perdida no meio do diagrama, não deveria estar ali, né? Normalmente, você não teria estrelas ali. Então, também ela parece ser mais amarela, deveria ser mais vermelha, mas ela parece ser mais amarela. Por isso que tem esse nome, assim, meio estranho. Mais perguntas, pessoal? Boa tarde, obrigado pela apresentação. Minha pergunta está mostrando a evolução das estrelas. Qual que é o fim da vida de uma anã branca? O que acontece depois Não que ela... sabemos. Não sabemos. Na verdade, depois que a anã branca se torna uma anã branca, é reconhecida como uma anã branca e está ali, ela não produz mais energia, né? Ela só se mantém em equilíbrio porque a matéria é degenerada ali dentro. Então, você tem uma pressão de elétrons degenerados ali dentro por isso que ela se mantém em equilíbrio. E ela só vai irradiar a energia que estava acumulada na sua atmosfera, que ela
gerou durante toda a sua vida, né? Ela só vai irradiar essa energia, mas ela não produz mais nada. Então, com o tempo, ela só vai esfriando. Então, tem uma curva que é chamada curva de esfriamento das anãs brancas, que vai mostrar como que essa anã branca vai perdendo luminosidade, vai perdendo energia à medida que o tempo passa. Agora, teoricamente, o fim da vida de uma anã branca é chamada uma anã negra, só que assim, que é a estrela que já esfriou totalmente, né? Mas a gente nunca observou uma anã branca, uma anã negra, né? Tanto que as anãs brancas mais frias são usadas como indicador de idade nos aglomerados globulares. Porque se você tem uma anã branca, a anã branca mais fria é a que teve mais tempo de vida para chegar naquela temperatura que está sendo observada. Tá? Mas assim, não, teoricamente, mas assim, a gente nunca observou uma... Até porque as anãs brancas, elas são muito fraquinhas, né? Você vê que quando ela está aqui no diagrama HR, ó, isso aqui é a luminosidade. Elas estão aqui embaixo, elas são muito fraquinhas, tá? Então, ela é bem difícil de observar. Você só observa as anãs brancas mais próximas mesmo, né? Então, muito obrigado. Se ela vai perdendo luminosidade, aí... Perguntas, pessoal? Última chamada? Não? Então vamos agradecer Simone novamente.